qual que é a ideia das estruturas de repetição? Que a gente consiga repetir um bloco de comandos um certo número de vezes, sem precisar ficar copiando e colando esse bloco de comandos. Aqui eu vou abrir o caderno de atividades da aula de hoje. E a gente vai começar o... Estão vendo aí a minha tela? A gente vai começar a aula de hoje onde nós paramos na semana passada. Então, lá no final da aula passada, a gente viu um exemplo em que eu tenho um alvo parecido com esse aqui. E imagina que esse alvo tem 1 metro por 1 metro, 1 metro de largura por 1 metro de altura. O centro desse alvo está no 0,5, 0,5. E eu estou simulando o lançamento de um dardo para acertar nesse alvo. Então, se eu acertar aqui até 10 centímetros de distância ao centro, ao ponto 0,5, 0,5 aqui, eu vou marcar 10 pontos. Se eu acertar entre 10 e 20 centímetros, eu vou marcar 9 pontos. Entre 20 e 30 centímetros, eu vou marcar 8 pontos. Entre 30 e 40, eu marco 7 pontos. Entre 40 e 50, eu marco 6 pontos. E acima de 50, eu não marco nenhum ponto. Apesar da figura aqui ter os 5, no nosso exemplo aqui a gente não tem. Então, depois de 6 pontos é 0 pontos. E a gente terminou a aula com esse programa aqui, que eu usava para calcular quantos pontos eu fiz em um lançamento. Então aqui eu tenho as duas bibliotecas que eu preciso, né? A biblioteca que sorteia um número aleatório, a biblioteca random, e a biblioteca que tem funções matemáticas, que é a biblioteca MAF, que eu uso para calcular a raiz quadrada. Para saber quantos pontos eu marquei, eu preciso calcular a distância. Sei lá, imagina que eu fiz um lançamento e eu acertei aqui. Então, preciso calcular a distância desse ponto aqui até o centro. Preciso calcular essa distância aqui. Então, para calcular essa distância, a gente tem a função distância euclidiana aqui. Então, ela recebe 2 pontos, x1, x2, x1, y1, x2, y2. E para calcular essa distância, eu calculo a diferença no eixo x, x2 menos x1. Calculo a diferença no eixo y, y2 menos y1. Elevo essas duas diferenças ao quadrado, então a diferença do eixo x ao quadrado, a diferença do eixo y ao quadrado. Somo esses quadrados das diferenças, né? Para ter essa variável aqui, distância ao quadrado. E aí eu calculo a distância como sendo a raiz quadrada dessa soma dos quadrados em cada um dos eixos, que é a formulazinha da distância euclidiana. Eu sorteio um número aleatório para simular um lançamento do dardo. Então, essa função aqui sorteia um número entre 0 e 1. Para ser a coordenada x do meu ponto. E essa outra linha aqui sorteia a coordenada y. Então, se eu acertar aqui, por exemplo, eu vou ter um x perto de 0,9 e um y perto de 0,1. E eu estou simulando isso aqui como sendo um sorteio aleatório. Uma vez que eu tenho as coordenadas desse ponto que eu simulei o meu lançamento,
Eu vou calcular a distância desse x e y ao centro, que é o 0,5, 0,5. Se eu acertei aqui, eu vou calcular a distância daqui até o centro. E aí, com base, eu calculo essa distância e armazeno nessa variável aqui, distância centro. Aí, se essa distância for menor do que 0,1, 10 centímetros, né? Lembrando que a gente, nossa unidade aqui é metro, eu marquei 10 pontos. Como eu estou usando aqui um if, elif, como eu estou usando essa estrutura aqui, ele só vai para frente, ele só vai testar as outras condições se essa daqui for falsa. Então, eu só vou testar essa condição aqui se essa aqui for falsa. Então, se essa aqui for verdadeira, eu sei que essa aqui é falsa. Então, eu sei que a distância for maior que 0,1 e ela é menor que 0,2 porque essa aqui é verdadeira. Então, meu lançamento está entre 10 e 20 centímetros, entre 0,1 e 0,2. Então, eu marquei 9 pontos. Do mesmo jeito aqui, ele só vai testar essa daqui se essa daqui for falsa. Então, para eu testar essa daqui, eu sei que a distância for maior que 0,2. Então, se essa daqui for verdadeira, eu sei que o lançamento está entre 0,2 e 0,3. Então, eu marquei 8 pontos. E assim por diante. Então, se eu executar, quando eu executava isso daqui lá na semana passada, eu ia marcar, ele ia sortear aqui valores aleatórios para x e y, e aí eu ia marcar uma certa quantidade de pontos. O que eu fiz aqui? Eu simplesmente peguei esse pedaço aqui e transformei em uma função. Então, essa função recebe como entrada as coordenadas x, y, que eu vou sortear fora da função, eu vou sortear lá no programa principal. Calcula a distância dessa coordenada que eu recebi como entrada ao centro, ao 0,5, 0,5. E aí, com base nessa distância, calcula quantos pontos eu marquei e ela retorna esse número de pontos. Só para deixar um pouco mais organizado para a aula de hoje. Tudo bem? Então, só recapitulando onde a gente terminou a aula passada. E aí eu posso fazer um lançamento, simular um lançamento. Então, eu vou sortear aqui um x e y, né, uma coordenada x e uma coordenada y. E aí eu vou usar aquela função que eu reestruturei aqui em cima para calcular quantos pontos eu marquei. Então, eu sorteei aqui a coordenada 0,53, 0,75 e eu marquei 8 pontos. Só que se eu executar esse comando aqui várias vezes, cada vez que eu executei, ele vai sortear uma coordenada x, y diferente e vai me dar um número de pontos diferentes. Porque eu estou sorteando aqui aleatoriamente x e y. Imagina que agora eu quero fazer um programa que, ao invés de fazer só um lançamento, como eu estou fazendo aqui, eu quero fazer vários lançamentos. Imagina que eu quero fazer. Imagina que eu tenho essas duas condições aqui.
eu quero fazer tantos lançamentos quanto forem necessários até eu marcar 10 pontos. Então, eu quero marcar 10. Então, eu vou lançar, 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 até que, eventualmente, eu marque 10 pontos. Eu não sei quantos lançamentos eu vou precisar fazer, eu posso acertar 10 de primeira, eu posso levar, sei lá, 100 lançamentos seguidos até marcar 10 pontos. Ou eu estou na situação em que eu quero fazer exatamente 10 pontos. Eu estou em uma competição com alguém e cada um tem direito a fazer 10 lançamentos e vai ganhar quem fizer mais que 10 pontos. Então, que eu tenho duas situações em que eu quero repetir esse processo aqui de sortear coordenadas x e y, calcular quantos pontos que eu fiz, com condições diferentes. Essa aqui de baixo, fazer 10 lançamentos, eu até poderia resolver copiando esses comandos aqui e colando 10 vezes. Então, eu faço copia e cola e repito esses comandos aqui 10 vezes. Só que é pouco prático que, sei lá, imagina que ao invés de 10 eu quero fazer 100 lançamentos, 1000 lançamentos. Precisaria ficar lá contando quantos copia e colas eu já fiz. Então, essa ideia de copiar e colar, apesar de nesse caso aqui 10 lançamentos funcionar, não é muito prática. Agora, esse outro caso aqui, eu quero fazer lançamentos até marcar 10 pontos. Essa ideia de copia e cola não é muito efetiva, porque eu não sei quantas vezes eu vou precisar lançar para conseguir marcar 10 pontos. Então, nessa daqui eu até conseguiria fazer um copia e cola, mas não é muito prático. Agora, nessa primeira condição aqui, não é muito fácil conseguir fazer um copia e cola para conseguir fazer lançamentos até eu marcar 10 pontos. Ao invés de fazer esse copia e cola, as linguagens de programação, elas têm as estruturas de repetição que permitem que a gente repita uma sequência de comandos sem precisar ficar fazendo esse copia e cola. Vamos ver esse primeiro caso aqui, em que eu quero fazer lançamentos até marcar 10 pontos. Eu posso fazer um programa que faz isso daqui, como tem nesse trecho de código aqui. Eu vou executar primeiro, depois a gente volta para entender melhor como que ele funciona. Então aqui, ó, eu estou fazendo lançamentos, tem uma sequência grande de lançamentos, vários lançamentos, e ele parou quando eu fiz um lançamento que marcou 10 pontos, e aí ele parou. Todos os lançamentos para trás aqui tem menos que 10 pontos. Se a gente vê aqui, ó, 7, 6, 0, 6, 7, 7, 0, 9, e assim por diante. Ele só parou quando eu fiz um lançamento de 10 pontos. Que é o que a gente queria aqui nessa primeira situação. Como é que eu fiz isso? Então, eu tenho aqui essa variável pontos, que inicialmente eu criei ela como sendo com valor 0. E aí eu tenho essa estrutura nova aqui, que é o comando while, comando enquanto. Então, enquanto a variável pontos for diferente de 10, eu vou fazer esse bloco de comandos aqui. Eu vou sortear
um valor para x, vou sortear um valor para y, vou calcular quantos pontos eu marquei com esse novo sorteio e vou armazenar esse valor que eu calculei em cima dessa minha variável pontos. Então, a minha variável pontos vai receber um novo valor e depois de várias e várias repetições, quando eu fiz o lançamento de 10 pontos, que foi o último caso aqui, então minha variável pontos recebeu o valor 10, eu fiz um lançamento de 10 pontos, um lançamento que foi que está a menos de 10 centímetros de distância do alvo. Esse teste, essa condição aqui é falsa, e eu saio do meu laço. Então é assim que a gente interpreta esse programa aqui. Enquanto essa variável pontos for diferente de 10, eu faço esses comandos que consistem em sortear um valor para x, sortear um valor para y, calcular quantos pontos eu obtive com esse lançamento, com esse x e y, e atualizar o valor dessa variável aqui. Então, essa é a estrutura. Então, esse aqui é um exemplo de um comando while. Tudo bem? Deu para entender a ideia? Então, o número de vezes que eu vou executar o laço aqui varia. Então, eu posso ter mais vezes. Deixa eu ver se eu tenho aqui se eu consigo aqui uma situação em que eu tenho mais sorte e faço poucas simulações. Então aqui eu já fiz bem menos, devo ter feito aqui, sei lá, umas 20. Aqui umas 15. Aqui umas 10. Tem situações que eu sou mais sortudo, eu faço menos iterações, repetições desse laço. E tem situações que eu faço um maior número de repetições desse laço. Eu já fiz mais que a anterior. Essa aqui então aqui é um exemplo de um laço usando o comando while, em que eu fico repetindo esses comandos enquanto essa condição for verdadeira. E aqui é a sintaxe, a definição da sintaxe do comando. Então, tem aqui o comando while, né? Uma expressão lógica aqui, 2 pontos, e uma sequência de comandos que estão aqui no mesmo nível, estão com o mesmo espaçamento com relação ao primeiro comando. Então, todo mundo que estiver nesse mesmo nível aqui, na mesma indentação ou para frente, vai ser repetido. Se a gente for olhar aqui o exemplo, então todos esses comandos aqui se repetem. Esse último aqui, como ele está no mesmo nível do while, ele não se repete. Ele é executado só uma vez lá no final. Então, esse último print aqui, essa última impressão, só acontece no final porque ela não está dentro do bloco que se repete. Ela está no mesmo nível aqui do comando while. Então, essa aqui é a sintaxe do comando de repetição enquanto, do comando while. Uma coisa bastante importante
e que acontece nesse exemplo aqui, é que eu faço aqui uma inicialização de uma certa variável, e dentro do meu laço, eu atualizo o valor dessa variável. Se eu não fizesse essa atualização aqui, sei lá, se eu tivesse, por exemplo, chamado aqui de pontos 1, por exemplo, ao invés de pontos, eu comecei essa variável pontos aqui como sendo zero, e aqui dentro eu não atualizo o valor dela. O que vai acontecer? Como essa variável pontos ela nunca é modificada aqui dentro, eu chamei de pontos 1 essa atualização aqui, ao invés de chamar de pontos, eu vou ficar preso nesse laço. Essa condição aqui nunca vai ser falsa, e eu só vou sair desse laço se eu mandar parar o programa ou se eu desligar o computador. Então, essa atualização aqui da variável, como que eu fiz aqui no exemplo, eu inicializei uma variável aqui, e aqui dentro eu troco o valor dela para um novo valor, que eu calculo com base nos novos valores de x, y. Se eu não fizer essa atualização, eu vou ficar em um laço infinito, eu vou ficar preso nesse laço para sempre. Então a gente pode generalizar essa, essa estrutura aqui para o que eu chamei aqui de um laço while padrão. Podem existir repetições que não seguem esse padrão, mas a grande maioria da, das, das repetições que vocês vão programar, que a gente vai programar, vai seguir esse padrão. E qual que é esse padrão? Eu tenho uma variável de controle que eu crio aqui fora e eu inicializo essa variável de controle de alguma maneira. Então aqui, por exemplo, a minha variável de controle é a variável pontos e eu inicializo ela com um valor, com um certo valor. Inicializei a variável como sendo zero. Eu tenho uma expressão lógica que avalia o, o valor dessa minha variável de controle. Então aqui eu estou avaliando se essa minha variável de controle, se ela tem um valor igual a 10. Ela tem um valor diferente de 10, perdão. Então, enquanto pontos for diferente de 10, eu fico repetindo o laço. E dentro do meu bloco, eu tenho uma atualização dessa variável de controle. Uma variável de controle vai receber um novo valor. Se esse novo valor fizer com que essa expressão lógica seja falsa, o laço termina. Se essa atualização faz com que essa expressão lógica continue verdadeira, eu tenho mais uma repetição do meu laço. Então, aqui no exemplo, eu inicializo essa variável de controle pontos como sendo zero. O meu teste é, essa variável pontos é igual a 10. Enquanto ela for diferente de 10, eu continuo aqui na repetição. E aqui dentro do meu laço, eu atualizo essa variável com os pontos que eu calculei. Quando eu executo aqui. Então, aqui eu só fiz 3 lançamentos. Eu fui bem sortudo. No terceiro lançamento, eu fiz um lançamento de 10 pontos. Esse teste aqui foi falso, porque nesse terceiro aqui, 10 pontos, então a variável pontos vai ser igual a 10. Eu saio do laço e imprimi aqui que eu fiz um lançamento de 10 pontos. Tudo bem? Ah,
Então vamos ver algumas variações desse padrão. Uma variação bastante comum desse padrão é uma que conta quantas vezes o laço foi executado. E a gente chama dessa variação como sendo um contador. Então, aqui no exemplo, qual que é a ideia para fazer essa contagem? Eu criei uma outra variável aqui fora, que eu chamei N lancamentos. Para dizer que eu quero armazenar essa variável, um número, então N, de lançamentos. Inicializei essa variável como sendo 0. Aqui dentro do meu laço, o que eu faço? Eu pego essa variável N lançamentos e toda vez que esse laço for executado, eu vou incrementar essa variável N lançamentos de 1. Eu vou pegar o valor anterior da variável N lançamentos e somar 1. Então, na primeira passagem aqui, por exemplo, N lançamentos é 0. Ele vai fazer aqui um lançamento, então eu vou fazer 0 mais 1, 1. E vou pegar esse 1 e armazenar agora dentro da variável N lançamentos. Agora imagina que eu fiz menos que 10 pontos. Na segunda passagem, eu vou pegar o valor anterior de N lançamentos, que era 1, e somar mais 1. Então, 1 mais 1, 2. Vou armazenar aqui na variável N lançamentos 2. E assim por diante. Então, toda vez que ele passar por essa linha aqui, eu vou pegar o valor anterior da variável N lançamentos e somar 1. Então, eu estou contando quantas vezes esse laço foi executado. Então, se eu executar aqui, eu alterei o print aqui no final, né, para escrever quantos lançamentos eu fiz até atingir 10 pontos. Então, nessa execução aqui, eu precisei de 19 lançamentos para conseguir marcar 10 pontos. Em que esse 19 é essa minha variável contadora que eu coloquei aqui, esse contador. Tudo bem? Então, se eu fizer aqui um segundo lançamento, uma segunda execução, então, nessa segunda execução, eu precisei só de 12 lançamentos para fazer 10 pontos. Então, essa minha variável contadora aqui, eu só contei 10 vezes. Então, esse aqui que é o padrão contador. Eu crio uma variável para contar o número de lançamentos, e dentro do meu laço, a cada iteração, eu incremento essa variável de 1. Um padrão parecido ao contador é o acumulador. Qual que é a ideia do acumulador? Imagina que ao invés de contar quantos lançamentos eu fiz, eu quero contar quantos pontos eu fiz no total. Então, quero somar os pontos de cada um dos lançamentos e ir acumulando esse total de pontos para que, sei lá, se eu fiz 15 lançamentos, eu tenha a soma desses 15 lançamentos. Então, esse é um padrão que a gente chama de acumulador. Ele vai acumulando os lançamentos, ele vai somando, no nosso exemplo aqui, a soma dos pontos de cada um dos lançamentos. Então, o que eu fiz aqui para implementar esse acumulador? Eu tenho aqui essa variável total de pontos, que inicialmente ela é igual a 0. E aqui dentro, o número de lançamentos, eu somava 1
a variável número de lançamentos. No total de pontos, eu vou somar o valor dos pontos que eu recebi naquele lançamento. Então, inicialmente, o total de pontos é 0. Sei lá, se eu fiz um lançamento de 5 pontos, por exemplo. Então, ele vai fazer... Não, 5 não tem. Se eu fiz um lançamento de 6 pontos, ele vai pegar 0 e 6 pontos que eu marquei nesse lançamento aqui somar. E aí, se no próximo eu fiz 9. Então, no anterior eu tinha 6, 6 mais 9, 15. E assim por diante. Então, eu vou executar aqui para a gente ver o resultado. Então, aqui, ó, eu fiz 112 lançamentos e a soma total de pontos foi 606. Então, nesses 112 lançamentos, a soma de pontos é 606 e eu marquei com uma média de 5,4 pontos por lançamento, que é o total de pontos dividido pelo número de lançamentos. Nessa outra execução aqui, eu fiz 25 lançamentos e um total de 138 pontos. E eu com uma média de 5,52 pontos por lançamento. Esses dois padrões aqui, o contador e o acumulador, eles são parecidos, mas um conta o número de vezes e o outro a soma dos valores. Imagina que eu tenho um cofrinho super high-tech, um cofrinho de alta tecnologia, em que eu tenho ali dois displays. Um que conta quantas moedas eu coloquei no meu cofrinho e outro que conta quanto de dinheiro que eu tenho no meu cofrinho. Então, o contador, toda vez que eu coloco uma moeda lá dentro, o contador vai ser incrementado de 1. Então, aquele display que tem o número de moedas é o contador. Ele vai contar quantas moedas eu tenho no meu cofrinho. Se eu tenho 10 moedas, coloquei 10 moedas lá dentro, esse display vai mostrar 10. E o outro display mostra o quanto de dinheiro tem. As moedas elas podem ser de 5, 10, 25, 50 centavos, R$ 1. Então, se essas 10 moedas forem todas de 50 centavos, esse display do acumulador vai estar marcando R$ 5. Um vai marcar quantas moedas, 5, e o outro vai marcar quanto de dinheiro que eu tenho, R$ 5. Se as moedas forem diferentes, um vai ter 10, sei lá, se eu tenho 5 moedas de 25, se eu tenho 5 moedas de 10 centavos e 5 moedas de R$ 1, eu vou ter R$ 5,50. Quer dizer, um mostra a quantidade de moedas e a outra a quantidade de dinheiro. O contador e o acumulador. Então, são dois padrões que que normalmente a gente pode usar quando está falando de laços. Tudo bem? Deu para entender a diferença? Essa outra variação aqui, eu estou fazendo interação com o usuário. Aqui, eu estou fazendo um laço enquanto eu não fiz um lançamento de 10 pontos. Nessa variação aqui, eu vou perguntar para o usuário, ó, você quer continuar lançando? Então, se ele digitar sim, S, né, aqui no caso, ele vai fazer um novo lançamento. Se ele digitar qualquer coisa que não seja S, ele vai parar. Então, o que eu fiz aqui? Eu criei uma outra variável. Como eu estou mudando o critério agora
de repetição, eu criei uma outra variável de controle, chamada continua, que inicialmente o valor dela vale S. E eu vou modificar aqui também o meu teste. Então, enquanto essa variável de controle for igual a S, enquanto o usuário continuar digitando S, 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 a cada um dos lançamentos, ele vai ficar dentro do laço, repetindo o processo. E eu preciso, dentro aqui do meu laço, fazer a atualização dessa variável de controle. E a atualização, nesse caso aqui, significa perguntar para o usuário. Então, estou usando o comando input para perguntar para o usuário se ele quer continuar fazendo os lançamentos. Então, se ele digitar sim, eu vou fazer uma nova iteração do laço. Se ele digitar qualquer outra tecla que não seja S, eu vou sair do laço. Vamos executar aqui para a gente ver. Então, aqui, ó, continua. Eu inicializei essa variável como sendo S. Então, na primeira iteração aqui, esse teste aqui é verdadeiro. Então, eu fiz um lançamento. E aqui no final, eu estou executando esse comando input aqui, que está perguntando se eu quero fazer ou não um novo lançamento. Se eu digitar sim, S, ele fez um novo lançamento. Se eu digitar não, ou qualquer outra coisa que não seja S aqui na nossa implementação, ele vai sair do laço. Então, eu fiz 2 lançamentos aqui, um eu marquei 0 pontos e o outro eu marquei 9 pontos. Então, eu fiz um total de 2 lançamentos, com 9 pontos, e uma média de 4,5 pontos por lançamento. Nesse exemplo aqui, se na primeira pergunta eu digitar não, ou qualquer outra coisa que não seja S, né? Então, eu só fiz um lançamento, e nesse lançamento eu tive 0 pontos. Então, S, ele continua, qualquer coisa que seja diferente de S, sei lá, T, ele para. Eu vejo que a gente tem um padrão aqui, ó. Variável de controle, inicialização, teste isso com relação a essa variável de controle e atualização dessa variável de controle. A diferença é que essa atualização aqui é uma interação com o usuário por meio do comando input. Nessa variação aqui, ao invés de inicializar com um S, como eu fiz aqui, eu estou pedindo para o usuário digitar assim, o S, eu estou pedindo para o usuário inicializar o valor da variável. Ou seja, como se eu estivesse perguntando antes de fazer o primeiro lançamento se ele quer lançar ou não. Aqui, ó, nessa versão anterior, como eu inicializo a variável com S, obrigatoriamente ele vai fazer um lançamento, do jeito que está programado aqui. Se eu digitar não, ele faz só um lançamento. Nessa variação aqui, eu estou pedindo para o usuário inicializar o valor da variável continua. Nesse caso aqui, se o usuário digitar um não logo de cara, um N, aqui, ó, eu não fiz nenhum lançamento. Então, como na inicialização aqui, esse valor foi diferente de S, ele não entrou no laço nenhuma vez, porque logo de cara, essa condição aqui é falsa, e ele pula todo esse laço aqui. Ele pula todo esse bloco.
se o usuário digitar o S a primeira vez, ele faz um lançamento. Um S da primeira e um não da segunda. Mas se ele digitar um não logo de cara, ele não faz nenhum lançamento. Nessa versão aqui, se a gente olhar aqui no final, eu precisei colocar esse if para a situação em que o número de lançamentos for igual a zero. Só para a gente ver o que acontece se o usuário não digita S na primeira opção aqui. Então eu pedi para o usuário digitar, ele digitou não, eu não fiz nenhum lançamento, e como eu não fiz nenhum lançamento, essa variável aqui, N lançamentos, o valor dela é zero. Na hora que eu estou calculando a média aqui, eu vou dividir o total de pontos por N lançamentos, só que eu estou fazendo uma divisão por zero. E divisão por zero é indefinida. Não é possível fazer divisão por zero. Então, isso aqui está gerando esse erro de divisão por zero. Então, para evitar essa divisão por zero, esse erro aqui de divisão por zero, eu coloquei esse if. Então, ele só vai fazer essa conta aqui, essa média de pontos, se o número de lançamentos for maior que zero. Aqui, se eu digitar um não de cara, ele para de dar esse erro. Tudo bem? Bom, tem aqui alguns exercícios, algumas variações que para vocês praticarem. Então, além dos... para poder entender bem esses laços aqui, é essencial pôr a mão na massa. Então, além dos exercícios semanais, tem aqui alguns exercícios para vocês praticarem. Então, a ideia desses exercícios aqui é modificar, desses 3 primeiros, é modificar esse programa aqui. Então, no primeiro aqui, é para criar um contador especial que vai contar só os lançamentos e 0 pontos. Então, aqui eu estou contando todos os lançamentos. Então, nesse primeiro exercício, vocês vão criar uma outra variável, sei lá, o N de zeros, por exemplo, N zero, sei lá, o N lançamento zero, alguma coisa assim. E aqui dentro vocês vão precisar pôr um if, para se esse número de pontos aqui for igual a zero, para só incrementar essa nova variável, se esse número de pontos for igual a zero. Se essa variável pontos aqui for igual a zero. Ou seja, eu quero só contar os lançamentos em que eu tive 0 pontos. O segundo exercício é o contrário. Eu quero só contar os lançamentos que não foram 0. Então, qualquer coisa que for diferente de 0, eu quero contar. O terceiro exercício pede para calcular a média dos lançamentos diferente de 0. Então, eu vou precisar de duas coisas. Um acumulador que acumula só quando os pontos daquele lançamento forem diferentes de 0 e que conta quantos lançamentos foram diferentes de 0 também. Então, precisa ter um ifzinho ali dentro do laço para
só contar e só acumular os pontos que forem diferentes de zero. O lançamento igual a zero, você desconsidera. O quarto exercício é trocar o critério de parada. Ao invés de parar quando eu fiz um lançamento de 10 pontos, eu quero parar quando o acumulado de pontos for maior que 50. Então, enquanto for menor que 50, eu vou repetindo. Se for 50 ou mais, eu paro. E o quinto exercício é um que, só para treinar acumulador, que é um programa que leia números enquanto o usuário for digitando S. Então, ele vai digitando S e vai lendo o número. Digitou um, não, um N, ele para de, de somar. Só para ter algumas variações aí de laços e critérios de parada e desses padrões. Tudo bem? Então, a gente viu aqui algumas variações do comando while para criar repetições dentro do nosso programa. Além do comando while, em Python, nós podemos também criar. Tem uma outra estrutura de repetição, que é o comando for. É o comando para todos. Então, while é o comando enquanto uma condição for verdadeira, e o for é o comando para todos. Antes da gente falar do for, vamos pensar na seguinte situação aqui, ó. Eu quero repetir. Cadê? Aqui, ó. Opa. Eu quero fazer 10 lançamentos, independentemente de quantos pontos eu faço em cada um dos lançamentos. Então, quero executar aquela simulação de lançamento 10 vezes. Então, eu sei que o número de repetições que eu quero fazer é igual a 10. Uma maneira de fazer é usando o padrão contador. Então, aqui eu tenho a variável n lançamentos, e eu coloco o meu critério de parada enquanto o número de lançamentos for menor do que 10. Então, se eu executar esse trecho de código aqui, essa célula, eu vou fazer exatamente 10 lançamentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui eu fiz 10 lançamentos, com um total de 56 pontos e uma média de 5,6 pontos por lançamento. Então, eu estou usando o padrão contador, e eu estou usando aqui como critério de parada que esse contador seja menor do que 10. Então, enquanto o número de lançamentos for menor do que 10, eu vou ficar preso dentro do laço. Quando esse número de lançamentos, quando eu fizer o 10º lançamento, essa variável n lançamentos vai ser exatamente igual a 10, né? Então,
10 não é menor, o variável n lançamentos igual a 10 não é menor do que 10, então esse teste aqui é falso, e eu saio do laço. Agora, com o comando for, como que eu poderia fazer isso daqui usando o comando for? A ideia do comando for é que eu faça repetições para diferentes valores de uma lista. Então, primeiro eu vou executar esse daqui e depois eu volto explicando aqui o que isso aqui tem a ver com uma lista. Então, aqui eu fiz 10 lançamentos e essa variável aqui, n lançamento, eu vou fazer uma execução para cada valor. Para cada valor dentro da lista gerada por esse comando aqui. Então, aqui, ó, eu fiz 10 lançamentos, um para cada valor gerado dessa lista. E eu gerei essa lista usando esse comando range. Vamos entender um pouco como é que funciona esse comando range e depois a gente volta aqui para estudar esse laço. O que é o comando range? O comando range ele é usado para gerar uma lista. Então, se eu fizer um range de 1 até 11, ele vai gerar a lista 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, esse comando aqui, para o N lançamento dentro da lista, dessa lista aqui que eu gerei com o comando range, é a mesma coisa que se eu tivesse feito esse comando aqui. Para essa variável N lançamento, dentro dos valores dessa lista aqui. 1, 2, 3, até 10. Ou seja, para a cada repetição do meu laço, essa variável N lançamento vai assumir um valor dessa lista. Então, no começo, N lançamento vale 1, N lançamento vale 2, vale 3, e assim por diante. Então, se eu trocar aqui esse range por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui, ó, o funcionamento é exatamente o mesmo. Então, essa minha variável N lançamento, a cada repetição, ela assume um valor dessa lista aqui. No começo, ela vale 1. Na próxima, ela vale 2. Depois, ela vale 3. Depois, ela vale 4, 5. E assim por diante. Até que no final, o valor dela é igual a 10. Então, aqui, ó, nesse print, eu modifiquei um pouco aqui o print para imprimir o valor da variável em lançamento. Então, nessa primeira execução do laço, o valor de n lançamento foi igual a 1. Na segunda iteração do laço, n lançamento foi igual a 2. Então, o valor da variável n lançamento vai assumir cada um dos valores dessa lista aqui. E por que eu uso range ao invés de colocar a lista diretamente aqui?
Bom, se eu quiser colocar uma lista pequena, de 1 até 10, até eu posso. Mas se eu quiser fazer, sei lá, 100 lançamentos, o range vai gerar essa lista com 100 valores para mim. Se eu quiser fazer com 1000 lançamentos, o range gera essa lista com 1000 lançamentos. Essa lista com 1000 elementos. Então, o range é só uma maneira mais prática, mais compacta de gerar essa lista, ao invés de ficar digitando todo mundo. Tudo bem? Então, essa daqui é a sintaxe do laço for. Então, para essa variável, assumindo todos os valores que estão nessa lista. É assim que eu leio o valor, ó, esse comando for aqui. Então, aqui para a variável em lançamento, assumindo os valores 1, 2, 3, 4, 5, até 10. Então, para essa variável, assumindo todos os valores que estão nessa lista aqui. Um pouquinho mais sobre o range. O range, ele é parecido com o arrange que a gente usou lá na segunda aula para fazer gráficos. Lembra que lá na segunda aula, se eu quisesse criar uma variável do eixo x que vai de -10 até 10, com intervalos de 0, de meio e meio, por exemplo, eu poderia usar o comando arrange para criar essa faixa de valores, essa lista de valores. O range é parecido, só que ele só funciona com números inteiros. E o último cara aqui, ele não está incluído na lista. Então, o range de 1 até 11 não inclui o 11. O range de 1 até 11 começa em 1 e termina em 10. O 11 não é incluído. E esse incremento aqui é opcional. Se eu não colocar incremento, ele faz de 1 em 1. Mas se eu colocar um incremento aqui de 2 em 2, por exemplo, ele vai pular de 2 em 2. Se eu colocar um incremento de 3 em 3, ele vai pular de 3 em 3. Se eu não colocar nada, ele faz um incremento de 1 em 1. Então aqui, por exemplo, eu estou imprimindo os pares, os números pares de 0 até 10. Começando em 0 até 11, né? O 11 não é incluído, então ele vai de 0 até 10 com incremento de 2 em 2. Então ele vai imprimir todos os pares de 0 até 10. E eu coloquei o 11 porque eu quero que o inteiro imediatamente anterior ao 11 seja incluído. Então eu quero que o 10 seja incluído. Então eu coloquei aqui o limite superior como sendo 11. Agora imagina aqui que eu quero que o usuário digite o limite superior. Então eu vou usar o input para o usuário digitar esse limite superior. Aqui. Então, eu quero imprimir os números pares de 0 até o limite que o usuário informou. Aqui, dentro desse meu range,
Eu peguei o número do aluno, que é o sup, e somei 1. Por que eu somei 1? Porque se eu quero imprimir, por exemplo, os valores de 0 até 10, e o usuário digitou 10, eu vou pegar o 10 que o usuário digitou e somar 1. Então, o limite superior vai ser 11. 10 que o usuário digitou e 1 que eu somei aqui para poder incluir aquele número que o usuário digitou se for par. Então, ele vai imprimir os valores pares de 0 até 10. Mas se o usuário digita um número ímpar, se ele digita 11, por exemplo, 11 mais 1 é igual a 12. Só que o 12 não é incluído. Então, ele continua imprimindo os números pares entre 0 e 11, e começa em 0 e vai até 10. Então, foi esse mais um aqui foi um truquezinho que eu coloquei para poder colocar o número superior aqui na hora de imprimir esses valores. Incluir aquele valor que o usuário digitou se ele for par. A pergunta do Pandas aqui, se o comando for funciona com uma coluna do Pandas, que é o exemplo que a gente vai ver daqui a pouquinho. É o exemplo que a gente vai ver agora, na verdade. Então, aqui eu tenho uma planilha. ah, tá. Então, então, esse comando for, ele funciona para uma lista de valores. Mas imagina que eu quero, por exemplo, e aqui a gente tirou essa lista usando o comando range. Mas imagina que agora, ao invés de criar uma lista com o comando range, eu quero processar a lista de usuários de uma planilha que eu li como pandas. Então, tenho lá uma planilha do pandas e eu quero iterar sobre todas as linhas dessa planilha para fazer alguma coisa com cada uma dessas linhas. Então, aqui eu vou carregar uma planilha do pandas. Então, aqui tem uma planilha de uma base de dados de pacientes, em que eu tenho várias colunas aqui, né? Um código de identidade do paciente, um identificador do paciente, qual que é a idade daquele paciente, a altura, peso, o pulso, a pressão aqui, né? A pressão máxima e a pressão mínima, a sistólica e a diatólica, pressão máxima é a mínima, o valor do colesterol e o IMC, que é o índice de massa corpórea, que é uma conta que é feita a partir da altura e peso de cada um dos pacientes. Ele pega o peso e divide pelo quadrado da altura, se eu não me engano. Ou alguma coisa assim. É só procurar na internet IMC, índice de massa corpórea, que tem a fórmula correta. Mas eu acho que é peso dividido pelo quadrado da altura. Tá. Ah, bom, se a gente olhar essa linha aqui, essa coluna aqui, perdão, essa que não tem nome, essa coluna aqui, ela é o índice. É o índice dessa tabela. E se a gente olhar essa coluna, ela é, na verdade, ou qualquer uma das colunas, na verdade, ela é, na verdade, uma lista.
E se eu usar o comando lock do pandas e passar um valor aqui dessa lista, o 10, por exemplo. O 10 ele está nessa lista aqui de índice. Se eu passar esse 10, ele vai pegar o registro associado a esse índice. Se eu passar 0, ele vai pegar aqui o paciente associado ao índice 0. Esse cara aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um laço que percorre essa lista de índices aqui para processar cada um dos pacientes dessa minha tabela. E o processamento que eu fiz aqui é um processamento bem simples. Eu peguei a coluna idade. Então, eu peguei essa coluna aqui. Calculei a média das idades. Então, a média dessa coluna. E estou armazenando essa variável média. E aí eu fiz um laço para cada índice I dessa lista de índices df.index. Então, aqui é os índices da tabela. Então, para cada valor de índice dentro dessa lista de índices, eu vou pegar as informações do paciente para aquele índice. Então, o paciente é armazenado na linha cujo índice é I. Vou chamar essa linha de paciente. E aí eu vou comparar a idade daquele paciente com a média. Poderia fazer qualquer outro processamento que eu quisesse. Mas esse meu processamento aqui, a única coisa que eu fiz foi simplesmente, se essa idade do paciente for maior que a média, eu imprimo uma mensagem. Se é menor, eu imprimo uma outra mensagem. E se é igual à média, eu imprimo uma outra mensagem. Então, eu estou fazendo um laço que opera sobre a lista de índices e faz um processamento para cada um desses pacientes. Então, para cada um desses pacientes, eu iterei sobre todos esses pacientes e para cada um deles, eu comparei a idade e imprimi a mensagem se está acima, abaixo ou é exatamente igual à média. Tudo bem? Então, aqui, eu estou usando o for para iterar sobre uma lista que eu criei, usando o comando range. E aqui, eu estou usando o comando for para iterar sobre a lista de índices de uma base de dados, uma coluna do meu banco de dados. E eu poderia operar sobre qualquer uma das colunas. Eu decidi operar, aplicar esse laço em cima do índice para eu poder imprimir aqui qual que é o índice e a idade. Mas eu poderia operar sobre qualquer uma das colunas do meu banco de dados, linha por linha. Tudo bem? Então, eu vou mostrar aqui. Então, aqui é um exemplo de eu usar um laço para processar uma coluna de um banco de dados, linha por linha.
Agora imagina uma outra situação. Eu tenho um extrato mensal de operações de uma empresa que tem entrada e saída. Então, valores positivos significa que ele recebeu algum valor, e valor negativo significa que ele pagou algum valor. E eu tenho lá vários arquivos, várias planilhas mês a mês, que tem o, esse, essa informação de entrada e saída daquele mês. Então, janeiro eu tenho uma planilha, fevereiro eu tenho outra planilha, março eu tenho outra planilha, e assim por diante. No exemplo aqui eu estou usando só 3 meses, mas eu poderia ter mais. Então, a planilha do mês de janeiro está armazenada nesse endereço, a planilha do mês de fevereiro está armazenada nesse endereço, e a planilha do mês de março está armazenada nesse endereço. E eu criei uma lista com esses 3 endereços. Então, o endereço da planilha de janeiro, o endereço da planilha de fevereiro e o endereço da planilha de março. Então, aqui tem essas 3 variáveis, e eu coloquei aqui entre colchetes, isso cria uma lista. Se eu mando imprimir, se eu coloco aqui URLs, ele imprime essa lista com esses 3 endereços. Tá? Agora imagina que eu quero fazer a seguinte operação. Para cada uma dessas planilhas, eu quero ler essa planilha, eu quero somar essa coluna valor, que tem o balanço ali, valores de entrada e saída, e quero usar isso daí para atualizar o saldo de caixa. É como se eu estivesse fazendo um acumulador mensal dessas planilhas. Tá. Vamos olhar só esse pedaço aqui, só essas linhas aqui, que é o equivalente a processar um único mês. Então, imagina que aqui, ó, mês é o mês que eu quero processar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ler esse banco de dados usando pandas, vou pegar a coluna valor desse banco de dados, fazer a soma, né? Então, essa coluna aqui, se tem valor positivo, se é entrada, tem valor negativo, se é saída. Quando eu faço a soma desses valores, tem o saldo daquele mês. Então, calculei o saldo mensal. E estou usando esse saldo mensal para atualizar o saldo total, que é o valor do saldo total, mais o valor do saldo mensal. E imprimir esses valores. Eu poderia fazer um copia e cola para essas linhas aqui, para cada um desses meses, para janeiro, fevereiro e março. Só que, lá, se eu quero colocar um outro mês, eu teria que fazer um copia e cola de todas essas linhas e tal. Ao invés de fazer isso, eu vou usar um laço que percorre essa lista de meses e faz todo esse processo. Então, aqui eu tenho uma variável saldo inicial, o saldo antes de janeiro, né? E aí, o que eu vou fazer? Para cada mês que está dentro dessa lista de URLs, aqui essa lista de meses, que tem o endereço de cada uma das planilhas, então, para cada mês dentro dessa lista, eu vou ler a planilha daquele mês, vou calcular o saldo daquele mês, fazendo a soma dessa variável coluna, dessa coluna valor, perdão, e vou pegar esse saldo mensal
e atualizar o saldo total e acumular com o saldo total. Vou executar aqui para a gente ver o resultado. Então, eu comecei com o saldo inicial ali de 1.000. Em janeiro, o saldo mensal foi de menos 1.087. Então, eu tinha 1.000. Saiu 1.087, o saldo final ficou sendo 87. Deixa eu colocar um print antes aqui do laço, só para imprimir o saldo antes de entrar no laço também. Então, eu tinha aqui um saldo de 1.000 antes de entrar no laço. Quando eu entrei no laço, o saldo mensal de janeiro da primeira planilha aqui foi 1.087 negativo. Então, eu fiquei devendo 87. O saldo de fevereiro foi 3.536 positivos. Então, eu fiquei com saldo positivo de 3.499, que é menos 87, mais esse valor aqui, 3.536. E o saldo do mês de janeiro foi 6.101 positivo, que somado com 3.449 dá um saldo final de 9.450. Se eu quiser colocar mais um mês, eu poderia aqui, sei lá, colocar abril e colocar o endereço do mês de abril. No caso aqui eu não tenho, né, mas poderia colocar aqui o endereço do mês de abril. Adicionar aqui o mês de abril. Vamos assumir que abril é igual ao mês de março. Só para mostrar o exemplo. Então, aqui, ó. Sem modificar nesse pedaço, a única coisa que eu fiz foi acrescentar mais um mês aqui na minha lista. E eu consegui processar os 4 meses. Usando esse laço. Tudo bem? Ah, e a pergunta do Pedro aqui, se o comando for funciona com arrange, ele funciona com arrange desde que você faça incrementos inteiros. Se você fizer incrementos de... Não, ele funciona com arrange também. Não precisa ser incrementos inteiros, ele funciona com arrange. Sem problema. Qualquer coisa que gera uma lista, eu posso usar para processar eu posso usar no comando for. Vou voltar aqui minha lista só com 3 meses. Então aqui tem um exemplo do for com o comando criando uma lista com range, uma lista de inteiros. Aqui tem um exemplo do for processando as linhas de uma tabela. Então eu usei a lista de índices ali daquela tabela. E aqui tem um exemplo de um for processando uma lista de arquivos, em que em cada arquivo eu vou ler com pandas e fazer algum processamento. Bom, a última coisa da aula de hoje como que eu faço para criar uma lista incrementalmente à medida que eu vou passando pelo laço. Qual que é a ideia? Imagina que eu quero pegar esses valores aqui, 1.000, menos 87, 3.449, 9.550, e ir guardando esses valores em uma lista para poder, por exemplo, fazer um gráfico no final.
Só que esses valores aqui, eu não posso criar uma lista aqui em cima. Sei lá, eu não posso fazer isso daqui, ó. Porque eu só vou saber esses valores aqui no final. Só depois que eu executar o programa, eu sei quem são esses caras. Ah, e ficar... Bom, uma coisa que eu poderia fazer é executo o programa e crio um outro que eu vou olhando aqui esse valor e copiando para lá. Só que isso também é bem pouco prático, porque, bom, se eu tenho aqui 4 valores, ainda vai. Mas se eu tenho uma lista grande, se eu faço lá, se eu quero criar uma lista com 1000 valores diferentes, se esse laço aqui tivesse 1000 arquivos para ser processado, ia ficar bem pouco prático. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma lista incrementalmente, adicionando um elemento de cada vez para essa lista. Então, aqui eu estou criando uma lista vazia. Lista vazia. Abre e fecha colchetes, eu crio uma lista vazia. Como é que eu adiciono um elemento a essa lista de maneira incremental? Eu posso fazer isso com o comando append. Eu vou comentar aqui, só para mostrar, e depois eu já descomento. Então, aqui eu tenho uma lista vazia, e eu estou usando o comando append para acrescentar o elemento 10 naquela lista. Então, lista vazia, acrescentei o elemento 10. Agora eu vou colocar um outro comando append. Então, lista vazia, vou acrescentar o 10 e vou acrescentar o menos 12. Então, lista vazia. Ops. Eu vou criar aqui lista vazia. Aqui é a lista depois que eu acrescentei só o elemento 10. E aqui é a lista depois que eu acrescentei o elemento 10 e menos 12. Agora aqui eu vou acrescentar vou acrescentar o elemento 30. Então, 10 menos 12, 30. E aqui a última lista. No final aqui eu acrescentei o elemento menos 10 a essa lista. Então aqui é essa linha depois que eu adicionei o 10. Aqui é essa lista depois que eu acrescentei o 10 e o 12. Aqui essa lista depois que eu acrescentei 10, 12, 30. E aqui essa lista que eu acrescentei 10, menos 12, 30 e menos 10 de novo. E menos 10. Certo? Então eu posso usar aqui esse comando append para, à medida que eu for calculando o saldo total aqui, eu pego esse valor de saldo total e adiciono aquela lista. Então aqui eu criei uma lista vazia, coloquei inicialmente o saldo inicial aqui, né, o saldo total antes do laço. E aqui dentro, a cada atualização que eu faço do saldo total, eu acrescento esse cara na lista. Eu acrescento esse novo valor saldo total na minha lista. Aqui ele não imprimiu nada porque eu tirei os prints, mas se eu colocar aqui, ó, a lista de saldos, ele vai ter o saldo inicial, que é o 1000, depois o menos 87, que é o saldo ao final do processamento do mês de janeiro, do primeiro arquivo, depois 3.449, que é o saldo depois do segundo mês,
e depois 9.550, que é o saldo depois do terceiro mês. Então, saldo antes do laço, depois do primeiro mês, do segundo mês e do terceiro mês. E a cada iteração do meu laço, eu fui adicionando esse valor aqui ao final desse desse meu dessa minha lista. Então, pensando lá no nosso cofrinho high-tech que eu usei lá para fazer o acumulador, é como se eu tivesse um quarto display que ele tem lá no final de cada mês qual que é o saldo daquele mês e ele vai guardando ali uma lista de valores. E eu posso, por exemplo, depois que eu criei essa lista, fazer um gráfico para mostrar a evolução do saldo ao longo dos meses. Aqui é o saldo antes do primeiro mês, aqui é o saldo do primeiro mês, saldo do segundo mês e saldo do terceiro mês. Então eu vou criando essa lista. Tá. Como é que eu faço para pegar valores aleatórios dentro de uma lista que já existe? Ah, eu posso fazer isso usando o, o random choice do Python. Várias coisas relacionadas a esses números aleatórios eu posso fazer usando o random choice. O pacote random, perdão. Em particular, o random choice simula ou seleciona um valor aleatório. Eu vou colocar uma nova célula aqui e vou fazer random.choice e vou passar a lista de saldos. Aqui, ó. Ele aleatoriamente selecionou a coluna, o segundo valor dessa lista, o menos 87. E se eu quiser. Aqui, ó. Selecionar uma idade também aleatoriamente. Eu posso fazer isso aqui, ó. DF idade. Ups. Peraí. Vou carregar a base de novo porque eu troquei o nome do DF dentro do for ali. Então, DF idade, eu selecionei uma idade aleatoriamente dessa minha base de dados aqui. Dessa minha base de dados aqui de pacientes. Ou se eu quiser sortear um IMC aleatório, eu também posso. E funciona também uma lista de nomes. Deixa eu pegar aqui, criar uma lista com nomes, sei lá, Ronaldo, Letícia e Pedro. Eu vou chamar isso aqui de lista L. Eu posso criar essa lista sem problema. E se eu quiser sortear um valor aleatório dessa lista, aqui, ó, eu sorteei aleatoriamente dessa lista o nome Letícia.